Quando o eixo muda, o dia em que o peso saiu dos meus ombros. Existe um momento na vida espiritual que não é provocado por técnica, não é criado por afirmação, não é sustentado por força de vontade. Ele simplesmente acontece, não porque você tentou mais, mas porque você amadureceu o suficiente para ver. Esse momento não vem com fogos, ele vem com silêncio e com uma percepção tão clara que o corpo responde antes da mente. Foi assim comigo. Eu não estava buscando uma revelação, eu não estava tentando mudar nada exatamente. Eu estava apenas cansada de carregar um peso que eu já nem sabia mais nomear. E foi nesse cansaço honesto, sem espiritualização forçada, que algo ficou evidente. Eu havia deslocado o eixo da minha vida. Eu havia colocado poder onde não existe poder. Eu havia feito da ferramenta a fonte e da fonte uma lembrança distante. O dinheiro, as circunstâncias, as demandas, os números, os prazos, sem que eu percebesse, haviam se tornado o centro gravitacional da minha existência. Não porque eu acreditasse conscientemente nisso, mas porque meu corpo vivia em submissão a isso, e o corpo sempre revela a verdade antes da mente. Quando o corpo denuncia o eixo errado, naquele momento, em silêncio, algo aconteceu no meu corpo, uma sensação de peso não emocional, não simbólica, física. Era como se uma engrenagem enorme estivesse apoiada sobre mim, como se eu estivesse sustentando algo grande demais, pesado demais, impessoal demais. E então ficou claro. Aquilo não era o dinheiro, era o peso de ter colocado o dinheiro no lugar da fonte. Era o peso de viver como serva daquilo que deveria servir. O dinheiro não é mau, ele não é vilão, ele é ferramenta. Mas quando uma ferramenta vira fonte, ela esmaga. Porque nenhuma ferramenta foi feita para sustentar uma vida. A mudança de eixo não é esforço, é rendição lúcida. Nesse momento, algo mudou dentro de mim. Não por decisão racional, não por decreto mental, mas por realocação interna. O eixo saiu das circunstâncias e voltou para a fonte. E a fonte não é abstrata, não é distante, não é teórica. A fonte é a consciência viva da qual tudo provém. A inteligência que sustenta o corpo sem pedir permissão, que organiza sistemas, ciclos, equilíbrio e vida. Quando o eixo volta para a fonte, algo essencial acontece. O medo perde autoridade, a urgência perde força, a pressão interna diminui, o corpo deixa de estar em estado de submissão. Nada externo muda imediatamente, mas tudo interno muda definitivamente. O peso que sai não é o problema, é a idolatria. O que sai dos ombros não é a responsabilidade, não é a maturidade, não é o compromisso com a vida. O que sai é a idolatria invisível. A idolatria de achar que sem dinheiro não há vida, sem dinheiro, sem controle não há esperança, sem garantias não há pertencimento. Quando isso cai, não sobra irresponsabilidade, sobra presença. Você continua agindo, vivendo, você continua resolvendo, mas agora sem ajoelhar o coração diante do medo. Esse movimento não se força. Esse é o ponto mais importante. Você não controla quando isso acontece. Não adianta tentar fazer acontecer. Esse movimento vem com a maturidade espiritual real, aquela que nasce depois do cansaço, depois da desilusão com fórmulas, da quebra das fantasias. Ela vem quando o corpo e a alma concordam que isso não pode mais ser carregado desse jeito. E quando vem, algo muda para sempre. O que muda de fato na vida prática, a partir desse realinhamento, você pensa com mais clareza, você reage menos ao medo, você entra menos em pânico, você confia mais sem negar a realidade e você age sem carregar o mundo nas costas. A vida não fica perfeita, mas fica habitável e isso é liberdade. Tirar o poder daquilo que nunca teve poder e devolver o poder àquilo que sempre sustentou tudo não é um ato de fé cega, é um ato de lucidez espiritual. E quando esse eixo se realinha, o corpo respira, a mente silencia e a vida deixa de ser um fardo. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de carregar o que nunca foi seu.